dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de introdução à programação. Eu sou o professor Carlos Cabral. Nós vamos continuar de onde nós paramos na nossa última aula. O que nós tínhamos visto na última aula? Nós estamos falando, obviamente, sobre Python. Nós estamos falando sobre os diferentes tipos de dados que nós podemos armazenar onde. Alguém lembra onde que eu armazeno um dado, uma informação, um valor? Foi o primeiro conceito que nós vimos. Alguém consegue me dizer qual que era? Alguém lembra? Escreva no chat, por favor. Tem um dado, tem um valor, tem uma informação. Aonde que eu guardo esse dado, esse valor, essa informação? Alguém? Não, galerinha. Certeza. Ninguém se arrisca. Não tenha medo de errar, não tenha medo de se arriscar, pessoal. Estamos todos começando. É em uma variável, meus caros. Nosso primeiro conceito de programação, certo? Um dos conceitos mais importantes. Tem um dado, tem um valor, tem uma informação, eu vou guardar em uma variável. Sempre, sempre. Ah, professor, como é que eu crio uma variável mesmo? Vamos lá para o nosso CodeSpace, que todo mundo, teoricamente, já abriu. Eis nosso teste da aula anterior. Né? Eu tinha aqui, então, uma variável A, cujo valor era 10. Deixa eu dar mais um, o professor é meio cego. Mais um, aí. Eu tenho uma variável de nome B, que tem um valor 10 entre aspas. E a gente já começou a ver a diferença, né? Ah, esse 10 aqui do A, ele é um inteiro. Esse 10 aqui, entre aspas, do B, ele é uma string, ele é um texto. Certo? Variáveis, então, pessoal. Eu tenho uma variável de nome A que recebe um valor 10. A, o nome da variável, sinal de igual, o valor que nós vamos guardar na variável. Perfeito? Vamos em frente. Nós começamos a ver, na última aula, os diferentes tipos de dados, os dados que nós guardamos em variáveis, eles têm diferentes tipos, diferentes categorias. O primeiro tipo que nós vimos, o tipo inteiro. Cadê meu laser? Aqui. Aqueles números sem valor decimal, sejam eles positivos, negativos ou zero. Os números com valor decimal, com fração, nós chamamos de float, os números de ponto flutuante. E tem um detalhe importante aqui nesses números com valor decimal. O separador decimal, repare, é o ponto aqui, não é a vírgula. Ah, professor, mas no português é com a vírgula, realmente. Eu vou comprar um produto lá, ele custa R$12,99. 12,99. Por que aqui é o ponto? Porque Python foi criado pensando na língua inglesa. No inglês, certo? O separador decimal é o ponto, não é a vírgula. Nós criamos alguns exemplos na última aula. Está aqui. Ah, mas professor, mas eu coloco a vírgula em vez do ponto e funciona. Não dá erro quando eu rodo. De fato, vai funcionar. Mas isso não é um float. Se você tentar fazer uma conta com isso, vai dar erro. Tá? São coisas diferentes. Nós vamos entender mais pra frente o que é esse cara com a vírgula só. Por enquanto, vamos utilizar sempre ponto para float. Certo? O que mais que nós temos ainda? Nós temos os tipos de dados para texto, que nós chamamos de strings. Certo? Strings é um fio, é uma corda em inglês, certo? Como que nós criamos uma string? Certo? Com aspas. Na frente e atrás. Sempre, sempre. Eu fiz um exemplo na última aula. Eu tenho aqui João. João é um texto, é um nome. Eu coloco ele dentro de aspas, eu delimito ele por aspas. Pode ser aspas duplas, pode ser aspas simples. Ah, professor, mas no exemplo aqui, você colocou um. Um é número? Sim, ele é um número. Um número dentro de aspas vai ser considerado uma string.
Não importa o conteúdo. Está dentro de aspas, é texto, é string. Certo? Temos ainda um quarto tipo de dado que nós vimos, que era o tipo de dado booleano. E eu sei que vocês sabem o que é booleano, vocês já me falaram isso na aula anterior. Certo? Vocês já ouviram falar, pelo menos. Né? Booleano, 0 e 1. Só tem 2 valores possíveis. Ou é verdadeiro ou é falso. Né? Verdadeiro 1, falso 0. Como é que a gente escreve isso em Python? Se for verdadeiro, você vai escrever verdadeiro em inglês, true, com um T maiúsculo. Se for falso, falso em inglês, com um F maiúsculo também. E nós temos ainda um último tipo de dado. Meu Deus, tomei um choque. Nossa, doeu a mão até. Que é o tipo de dado nulo. O null, o none. É literalmente, não tem um valor. É a ausência de valores, é nulo. Certo? E nós fazemos com a palavra-chave none. O nulo, à primeira vista, ele é um pouquinho estranho, tá? Como assim não tem um valor? Nós vamos trabalhar com ele mais pra frente, não se preocupe. Nossa, minha mão ficou dormente até. Cacilda. Esses são, então, os nossos tipos de dados. Isso nós vimos na aula anterior. O que mais que nós vimos na aula anterior ainda? Nós vimos algumas características do Python com relação a variáveis, certo? Ah, quando eu crio uma variável em Python, eu não preciso especificar o tipo de dado que vai dentro dela. Ele vai olhar e vai ver, isso aqui tem cara de ser float, eu vou trabalhar como float. Isso aqui tem cara de ser uma string, eu vou trabalhar como string. Eu não preciso vir e dizer, isso aqui é uma string. Isso aqui é um float. Não, isso não é Python. Python você não faz isso. Você não precisa fazer isso. Em algumas outras linguagens você precisa. É mais fácil dessa forma. E Python tem ainda uma segunda característica com relação a variáveis, que é a chamada tipagem forte, certo? E ele vai impedir que operações que não façam sentido de serem executadas. Se você tentar executar, vai gerar um erro. Qual que foi o nosso exemplo? Eu tinha aqui, deixa eu comentar a vocês para não rodar, mas não quero. Ctrl, ponto e vírgula, para comentar aqui no Visual Studio. Eu tinha uma variável A que valia 10, eu tinha uma variável B que valia o quê? Batman. E a pergunta era, quanto que é A mais B, quanto que é 10 mais Batman? É papo de louco, não faz sentido, certo? Não faz mesmo. Se você tentar executar, o Python vai te xingar, né? Vamos executar. Isso aqui não faz sentido, eu consigo fazer uma operação de adição entre um inteiro e um texto, e uma string. Ele me deu um erro. Que tipo de erro? Um erro de tipo, um type error. Não faz sentido isso, certo? Mas daí nós vimos, não valia Batman o meu B. O meu B, ele valia um 10. Um 10 dentro de aspas. É um texto ainda assim. Este cara, se eu tentar executar, sem você, obviamente, só a soma, ele vai xingar também. Professor, mas esse 10 aqui do B, esse 10 dentro de aspas, a gente consegue transformar ele num número, né? Conseguimos. Eu posso tentar forçar o Python a converter o tipo de dado. Como? Eu vou colocar o meu B dentro de um int, aqui, desta forma, quando eu for fazer a soma. Certo? Vamos tentar converter o tipo de dado da variável B para um inteiro. Vou conseguir? Vou. Eu consigo tirar um número inteiro daqui. E agora vai ser o quê? Uma soma de inteiros. Eu mando rodar. É 10 mais 10. 10 mais 10 vai me mostrar um 20 na tela. Certo? Tudo isso, pessoal, revisão da aula anterior. Por isso que está sendo um pouquinho mais rápido. Se alguém tiver dúvida, por favor, me fale. Certo? Eu paro, eu volto, eu explico de outra forma. Mas me avisem, me falem. Não esperem perguntar. Eu poderia ter seguido por outro caminho aqui também. Certo? Que foi o que nós fizemos em seguida. Em vez de converter o B para inteiro, eu poderia converter o A para string, para texto. E aí seria o quê?
uma soma de textos, uma concatenação, uma união de textos. É possível isso? É possível. É um texto 10 com texto 10. O resultado vai ser o quê? 10, 10, 10, 10. 1010. Está aqui. E se eu for ver o tipo de dado desse resultado, ele é uma string, ele é um texto. Beleza? Isto aqui que nós vimos na aula anterior, pessoal. Dúvidas, perguntas, angústias ou desesperos? Me contem. Nada? Certeza. Vou fingir que acredito então, pessoal. Se ninguém se pronuncia, não consigo ler mentes ainda. Vamos em frente então. Você eu não quero que rode mais. Ctrl ponto e vírgula para comentar. Em frente então. Aqui as nossas conversões. Reparem que, obviamente, não é possível sempre fazer esta conversão. Eu tenho aqui uma variável de nome A, cujo valor é vovó foi à feira. Vovó foi à feira é uma string, está dentro de aspas, é um texto. E eu vou tentar converter o valor de A para inteiro. Ah, que número inteiro que eu consigo tirar de vovó foi à feira? Não consigo. Isso é papo de louco, não existe. Certo? Se eu tentar executar esse código, vai me dar um erro. Que tipo de erro? Um erro de valor, um velho error. Certo? Eu não consigo tirar um número inteiro de vovó foi à feira. Isso é papo de maluco. Em certas situações, o Python converte de um tipo para outro de forma automática, sem você precisar dizer. Por exemplo, numa divisão. Ah, eu tenho uma divisão de números inteiros cujo resultado vai ser um número inteiro. Beleza, ainda assim ele vai mostrar, ele vai converter o resultado para um float. Eu tenho aqui um resultado que vai ser a divisão de 6 por 3. 6 por 3 vai dar um 2, certo? Se eu der um print aqui em resultado, repare. Ele mostrou um 2.0. Por que é ponto zero? Porque ele foi convertido para um float, para um número com casa decimal. Operação de divisão, certo? A chance de você ter um resultado ali com uma casa decimal, com uma fração, é muito grande. Então ele já converte de forma automática. Eles não ficam ali esperando para ver o resultado, se é inteiro ou se não é. É mais fácil para eles converterem tudo de uma vez só. Não importa o resultado em si. Tipos de dados, pessoal. Tranquilo aqui, então? Todos esses caras aqui, de boas? A ideia de converter de um tipo de dado para outro. Tranquilo? Me respondam, por favor. Professor Antônio, cutuque o pessoal aí para me responder. Se tivesse em sala, eu jogaria giz nos alunos. Tranquilo, Lorena? Obrigado. Seu Ricardo também, obrigado. Não temos dúvidas. Vamos continuar então. Valeu, seu Miguel. Obrigado. Obrigado, seu Christopher. Seu Felipe também, obrigado. Em seguida, pessoal, nós vamos falar sobre alguns comandos que o Python nos dá. Pronto. Algumas funções é o nome mais correto. Nós já estamos usando uma função aqui, certo? A gente já se adiantou. Quando eu quero exibir algo para o usuário no terminal, que é aquele cara que abre quando eu executo o meu código, nós temos que utilizar uma função para isso, certo? Para exibir ali, eu tenho que usar uma função chamada print, certo? O que eu passo dentro do meu print vai ser exibido para o usuário ali no terminal, né? Cada chamada do print vai resultar em uma nova linha para mim, né? Eu vou dar um print então aqui numa mensagem, numa string. Olá, mundo. Quando eu mando rodar,
Tá aqui, o meu Olá Mundo. Ah, mas eu tinha uma outra mensagem aqui. Eu tinha... Está chovendo hoje. Eu mando executar, esse cara não aparece. Por quê? Porque eu não mandei aparecer. Para mandar aparecer, função print. Ah, professor, mas esse Olá Mundo você escreveu com aspas simples. Este aqui está com aspas duplas. Qual que é a diferença? Para o Python, nenhuma. É tudo string, certo? Pouco importa para ele. Nós vamos ver mais para frente, é o nosso próximo assunto, inclusive. Vamos nos aprofundar em string, vamos falar mais sobre string. O meu print ele pode ter várias partes, essas partes separadas por vírgula. Isso aqui não vou me adentrar muito, mas saibam que é possível. Legal. Para exibir informações, então, função input. E para eu receber informações do usuário, é possível? É possível. Via terminal? Via terminal. Como que nós fazemos isso? Função input, então. Diga lá, Antônio, professor Antônio. Só estou explicando para ele sobre a conversinha no chat. Maravilha. Vou até escutar. Só para informar vocês que essa aula do professor é gravada. Inclusive as pedacinhas de vocês no chat, a conversinha. Tá, mas eu já vou informar vocês também, porque não informei ainda. A aula é gravada, a conversa do chat também é gravada. Então, qualquer coisa, a gente pode mandar para a coordenação e continuar os pais de vocês. Que bom que não são vocês, mas já para ficar esperto. Exatamente, pessoal. Tem pessoas... Pessoal da unidade Polo, vocês estão comigo? Vocês estão entrando? Teoricamente, a unidade Polo iria entrar apenas semana que vem, certo? Mas tudo bem. Saibam vocês, pessoal, então, que, como bem disse o professor Antônio, todo o chat ele é gravado, tem todo um histórico, transcrição, quem que entrou, que arroba a escola que entrou em qual tempo, certo? Ah, você entrou numa reunião que você não deveria estar, você entrou no Meet que você não deveria estar, eu vou ter ali a informação de quem que foi arroba a escola. Eu vou encaminhar isso e depois você que lide com as consequências, certo? Se espertem com tudo isso, pessoalzinho, tá? Temos registro de áudio, de vídeo, de chat, de login, tá? É tudo monitorado. Não vamos bobear, então. Dito isto, vamos em frente. Seu Guilherme, se você quiser falar alguma coisa, fale. Você está com a mão levantada. Do contrário, se for sem querer, não tem problema. Vamos em frente, vamos continuar então. Retomando aqui então, pessoal. Para eu exibir algo para o usuário no terminal, aquele cara ali embaixo, nós vamos utilizar o quê? Função print. Para eu receber informações do usuário via terminal, existe uma segunda função chamada input, certo? Não falamos nada demais, professor. É só um aviso. Não estou acusando ninguém, seu Vinícius, tá? É só para o pessoal ficar esperto, para o pessoal ficar sabendo, tá? Muito bem. Vamos criar um input, então. Vamos receber informações do usuário. Isso aqui eu não quero que rode mais, era só um teste. Morra. Eu vou criar aqui um input. O input, de forma opcional, eu posso passar uma mensagem para o usuário. Ah, digite seu nome. Eu vou mandar rodar esse belíssimo código. Vou dar um play. E vai estar aqui. Digite seu nome. E vai ficar, o nosso programa vai ficar parado esperando que o usuário digite algo e dê um Enter. Ah, é, Carlos. Dê um Enter, vida que segue, o programa segue em frente. Certo? Só que tem um detalhe. Eu estou pegando um valor, uma informação do meu usuário. O que nós temos que fazer com toda a informação, com todo o valor, com todo o dado que nós temos?
Alguém lembra? Tem um dado, tem um valor, tem uma informação. O que eu faço com esse dado, com esse valor, com essa informação? Eu tenho que guardar ele, certo? Aonde que eu guardo? Escrevam no chat. Tem um dado, tem um valor, tem uma informação. Eu tenho que guardar. Aonde que nós guardamos? Alguém? Novamente, pessoal, nosso primeiro conceito, nosso conceito mais fundamental de programação. Tem um dado, tem um valor, tem uma informação, eu vou guardar em uma variável. O input, certo? O usuário vai digitar algo para mim. O input vai me retornar o que o usuário digitou. Esta informação que o usuário digitou, eu tenho que guardar também em uma variável. Ah, é o nome do usuário? Nome. Nome usuário. Certo? O que for passado aqui neste input pelo usuário, seja o que for, vou guardar numa variável de nome usuário. Quero utilizar este valor. Vamos dar uma mensagem aqui. Bom dia, nome usuário. Vamos rodar, vamos testar. E seu nome? Batman. Bom dia, Batman. Tá lá. Eu consegui guardar a informação que foi passado pelo usuário para mim, certo? E eu consegui reutilizar depois. Isso aqui, então, é a ideia de input. Pô, professor, legal. Vamos testar mais? Vamos. Não, eu quero comentar só você. Eu vou pedir agora um número para o usuário. Digite um número. E daí eu vou fazer uma conta com esse número. Eu vou ter aqui um resultado. Ou melhor, eu vou dar print direto. Eu vou mostrar esse número multiplicado por 2. Vamos lá. Digite um número. 5. 5 vezes 2, 10. Só que ele me mostra 55. Ué, que diabos está acontecendo aqui? 5 vezes... Vamos fazer um número vezes 3, então? Digite um número. 3. 3 vezes 3, 9. 333. Alguém está com bastante tempo livre. Seu João Guilherme. A gente vai ter uma conversinha depois. A gente vai encaminhar o teu @escola, não se preocupe. 333. Ué, mas não deveria estar multiplicando o número? Parece que ele está repetindo o número, certo? E de fato ele está repetindo o número. Se eu fizer aqui vezes 4, 5 vezes 4 seria 20. 5.555. Por que que isto ocorre? Porque o que o usuário me digita neste input lá no terminal sempre vai voltar para mim como string, como texto. O Visual Studio é legal. Se eu colocar o mouse em cima de input, ele vai falar algumas informações sobre input. Input é uma função cujo retorno é sempre uma string. Essa setinha aqui vai indicar o retorno da função, o tipo de dado que ela retorna. Não importa o que o usuário digite no input, vai voltar sempre como string, sempre como texto. Certo? Professor, mas eu não quero trabalhar com o texto como string. Eu quero trabalhar com um número. Vamos ter que converter, então, o retorno do input para um tipo de dado numérico. Aqui, o que ocorria? Ele estava multiplicando um texto. Na verdade, ele estava repetindo um texto, nesse caso, 4 vezes. Ele repetiu 5 4 vezes, nesse caso. Isso é o que ocorre quando a gente multiplica um texto, uma string. Mas não é mais um texto. Eu vou multiplicar por 3 aqui.
e eu vou converter esse input. Eu quero que o usuário me digite um número inteiro. Eu vou converter todo o meu input para inteiro. E repare, todo o input, inclusive a mensagem, inclusive os parênteses, vão ficar dentro de int, porque eu quero converter para um tipo de dado int, para um tipo de dado inteiro, certo? Se eu mando rodar agora, digita o número 5. 5 vezes 3, 15. Tá lá. De fato, meu 15 mostrou, deu certo. Beleza? Ah, não, eu queria converter para float. Eu quero que ele me digite um número com um valor decimal. Eu quero multiplicar aqui 1.1. 1.1 multiplicado por 3. O resultado vai ser o quê? 3.3. E, professor, deu um monte de zeros ali e um 3 no final. Por que deu isso? Não se preocupe, vamos entender mais para frente. Por que ele errou ali a multiplicação. Tá? Ah, mas eu quero multiplicar aqui 2.5 por 3. Beleza, 2.5 vezes 3, 7.5. Funciona, funciona. Esta ideia aqui, pessoal, de input e de print, tranquilo? Dúvidas aqui? O que vocês me dizem? Professor, uma pergunta. O comando print é uma mensagem? Deixa eu só... Vamos só limar quem que está fazendo aqui. Eu não sei se você emprestou sua conta para outra pessoa, eu não sei se você entrou por outro lugar, mas... vocês perderam a liberdade de entrar aqui. Foi removido um. O outro aparentemente não se encontra, mas se encontrar vai ser limado depois. De qualquer forma, ambos vão ser, né? Eu vou ter um arroba escola de cada um, a gente vai passar para frente. As informações para cada escola. Deixa eu confirmar. Tá. Esse cara é DM. Deixa eu ver aqui a pergunta novamente. Da Lorena. O comando print é uma mensagem? No comando print, você passa uma mensagem. O comando print, assim como input, o nome correto dele é uma função, certo? Ora, ele tem uma funcionalidade. A funcionalidade do print, a função do print é o quê? É exibir o que a gente passa para dentro dele para o usuário no terminal. A funcionalidade da função input é receber as informações do usuário via terminal também, certo? Para print, eu posso passar além do que apenas string, certo? Aqui, no caso, eu estou dando print no resultado de uma conta, estou passando números, certo? Ah, dê print para mim aqui num 12. Vai funcionar? Vai. Ah, dê print para mim aqui num booleano, num verdadeiro. Vai funcionar? Vai também, certo? Print, então, este comando print, ele é uma função. Ao longo do curso, aqui ao longo do ano, nós vamos aprender, inclusive, a criar as nossas próprias funções, certo? E nós vamos ver, obviamente, outras funções que o Python nos dá pronto. Tranquilo, Lorena? Era essa a sua dúvida? Por nada. Muito bem, pessoalzinho. Se nós não temos dúvidas aqui, vamos seguir em frente. Se vocês tiverem, por favor, me avisem. Esta aula, deixa eu só confirmar até que horas que ela vai. Ela vai até 9h40. 9h40? 9h40, temos tempo ainda. Muito bem. Vamos em frente com o nosso conteúdo. Se está tranquilo essas duas primeiras funções, input e print, vamos falar sobre os diferentes operadores que nós temos. Eu vou mostrar para vocês 3 operadores do Python. O primeiro deles, os operadores aritméticos, aqueles utilizados para realizar operações matemáticas. O que nós temos de operadores aqui? As coisas são relativamente óbvias no começo, né? Uma operação de adição com operador de mais, uma subtração com operador de menos,
Multiplicação nós fazemos com o asterisco, certo? É relativamente comum que seja isso. Exponenciação são 2 asteriscos. Ah, professor, o que era exponenciação mesmo? Ah, eu vou elevar um número a outro. Ah, 2 elevado a 4, por exemplo, certo? Isso é exponenciação, 2 asteriscos. Divisão é com a barra para frente, certo? Os 2 últimos caras aqui são um pouquinho mais estranhos, a gente não está acostumado a usar todo dia a dia na escola, né? A divisão inteira e o resto da divisão. Divisão inteira com 2 barras para frente, resto da divisão com um símbolo de porcento. O que são esses caras, professor? O que é assim uma divisão inteira e o resto da divisão? A divisão inteira de 17 por 4. Vamos fazer juntos. Vamos fazer a tabela do 4. Vamos lá. 4, 8, 12, 16. Eu consigo colocar mais 4 valores até 17? Não, não consigo. Eu parei em 16. A divisão inteira é 17 por 4, então eu consigo fazer o quê? 4 vezes ela inteira. Está ali o 4. Certo? Ah, mas se fosse, então, a divisão inteira de 18 por 4. Quantas vezes eu consigo colocar 4 dentro de 18? Também. 4, 8, 12, 16. Consigo colocar mais 4 até 18? Não. Também 4 vezes. Certo? E o resto da divisão? Certo? Que o símbolo ali é o símbolo de porcento. O resto da divisão de 17 por 4. Novamente. 4, 8, 12, 16. De 16 até 17, consigo colocar um cara inteiro? Não. Quanto que falta de 16 para 17? Falta 1. Essa divisão de 17 por 4 é 1. Ah, e se fosse 18? Também. 4, 8, 12, 16. Não consigo colocar mais um cara inteiro até 18. Quanto que falta de 16 que eu consegui chegar até 18? Falta 2. O resto da divisão de 18 por 4 seria 2. Tranquilo? Tem lógica esses caras? Tá? Só, então, vocês têm que lembrar aqui dos operadores. Não tem nada muito fora do comum, certo? Isso aqui em outras linguagens de programação, quando você usa o computador mesmo, é comum que você use esses operadores. Se não temos dúvidas aqui, se vocês tiverem, me falem, a gente volta, eu explico de outra forma. Vamos em frente. Nós temos ainda os operadores relacionais. Aqueles que são utilizados para comparação de valores ou de variáveis. E o resultado de uma comparação vai ser sempre o quê? O resultado vai ser sempre um booleano. É verdadeiro ou falso? Ah, né? Como no exemplo ali. 6 é maior do que 8? Ou é verdadeiro ou não é verdadeiro, certo? Ou é verdadeiro ou é falso. Não existe um mais ou menos possível. No caso é falso. Não é maior do que 8. O que nós temos de operadores relacionais? Nós temos aqui, por exemplo, o maior que, cujo símbolo é esse cara aqui. Como é que vocês chamam esse cara aqui, pessoal? Né? Ah, é a boquinha do jacaré, a flecha do índio, certo? Eu conheço por esses nomes. O correto seria um parênteses angular o nome desse cara. Mas ninguém chama de parênteses angular, né? Não conheço ninguém. Ah, é o símbolo de maior que, por exemplo. Né? Maior que, então, boquinha do jacaré. 6 é maior que 8, por exemplo? Não, 6 não é maior do que 8. O resultado dessa operação relacional vai ser um falso. Ah, é verdade. Você ficou. Muita calma nessa hora. Você foi removido. Se entrar de volta, eu vou banir. Menos um. Deixa eu até deixar aberto aqui, só por, né? Ficar esperto. Muito bem. Vamos em frente. Obviamente, operador de menor que, a boquinha do jacaré para o outro lado, a flecha do índio para o outro lado, né? 8 é menor do que 9, certo? Ah, 8 é menor do que 9? Sim, 8 é menor do que 9. O resultado desta operação vai ser um verdadeiro. Né? Isso vai ser ou verdadeiro ou falso, não tem alternativa. Então, nós temos ainda os operadores de maior que
E reparem aqui na sintaxe, na forma como nós escrevemos. Né? Símbolo de maior, sinal de igual depois, maior ou igual. 12 é maior ou igual a 15? Não. 12 não é maior do que 15, 12 não é igual a 15, o resultado é um falso. Menor ou igual. 4 é menor ou igual a 4. 4 não é menor do que 4, mas 4 é igual a 4. Verdadeiro. E nós temos dois caras que se diferem um pouquinho, que é o diferente de e o igual a. E aqui nós temos que prestar bem atenção na sintaxe. O pessoal gosta de spamear mesmo. Tudo bem, não tem problema. A gente vai pegar o @escola de cada um e depois, né, a gente vai caminhar para diretor de cada escola e por aí vai. Se a pessoa deixou o @escola ligado, isso é problema dela. Tem que se espertar também, né? Não tem como fugir da culpa. Muito bem. Nós temos operadores de diferença e de igualdade. E aqui nós temos que prestar bem atenção na sintaxe, na forma como nós escrevemos. É uma operação de diferença, exclamação igual o símbolo. Por exemplo, a string abacaxi é diferente da string tomate? Sim, abacaxi é diferente de tomate. O resultado dessa operação vai ser um verdadeiro. E por fim nós temos a operação de igualdade. E aqui se atentem, são dois sinais iguais. Um sinal de igual é uma atribuição, eu estou guardando um valor numa variável. Dois sinais de iguais é uma comparação de igualdade. E o que eu estou comparando aqui? Um booleano falso é igual a um outro booleano falso? Falso é igual a falso? Sim. Falso é igual a falso. O resultado disso vai ser um verdadeiro. Tá? Esse aqui eu quebrei um pouquinho a perna de vocês, né? Eu sacaneei um pouquinho vocês. Falso é igual a falso? Sim, falso é igual a falso. Tá aqui. Consegui pegar, bloquear e eu vou preencher uma denúncia ainda. Tipo de abuso, spam. Spam. Denunciar. Denúncia de abuso enviada. Em caso de emergência, contate as autoridades locais. Então tá bom, Google. Obrigado. Mas esse não volta mais. Vamos fazer uma outra comparação de igualdade? Professor, como assim? Esse exemplo aí você sacaneou a gente. Eu sacaneei um pouquinho. Eu tenho aqui uma variável A, que vale abacate. Eu tenho uma variável B, que vale abacaxi. E eu vou ver. O valor de A é igual ao valor de B? O valor que está na variável A é igual ao valor que está na variável B? Não, não é. O resultado é um falso. Mas ambos são abacate. Então, a sua comparação de igualdade vai ser verdadeira. São iguais. Óbvio. Tranquilo, né? Esses operadores aqui, então, relacionais, pessoal. Certo? Você tem que se atentar somente na sintaxe, na forma como nós escrevemos. E lembrar que o resultado vai ser sempre um booleano, é verdadeiro ou falso, ou é igual ou não é igual. Ele é mais ou menos igual. Não existe. Beleza? Vamos em frente. Professor Antônio, a gente libera o pessoal já? A gente tem mais uns minutinhos. Você quer que eu libere quantos minutos antes ele? Só para eu ter uma noção. Falta 5, né? Temos tempo ainda? Conseguimos ver mais alguma coisa? Ou não? Professor, dá para fazer a aula toda porque depois é intervalo. Perdão, eu não te ouvi, professor. Cortou. Dá para fazer a aula até o final porque depois é o intervalo. Parar agora, então? Não, pode ir. Posso ir? Posso ir até 9h40. Maravilha. Vamos em frente, então. Nós temos ainda um último tipo de operadores, pessoal, que são os operadores lógicos. Os operadores lógicos, eles vão combinar valores booleanos. E o retorno dessa combinação é um novo booleano. Vocês devem ter visto isso na escola, vocês deveriam ter visto na escola pelo menos. Como tabela verdade.
Alguém alguém lembra disso das aulas de matemática? Tabela verdade. Talvez na 8ª série, ano anterior. Alguém lembra? Tabela verdade. Até escrever no chat. Me respondam se sim ou se não, pessoal, só para eu ter uma noção de como é que vocês estão. Os operadores lógicos aqui, eles são mais simples do que uma tabela verdade, eles são menos complexos no Python, certo? Quais são os operadores lógicos que nós temos aqui no Python? E ou e não. Só que nós vamos escrever eles em inglês. Nós temos and, or e not. Vamos ver um exemplo. Vamos ver o e, esse and. O que eu tenho aqui? Eu estou fazendo um exemplo. O valor, eu preciso que o valor da variável A seja maior que o valor da variável B e ainda por cima que, né, o valor da variável C seja igual ao valor da variável D. Vamos imaginar, né, só um exemplo. Sim, o valor da variável A é maior que o valor da variável B. O resultado dessa operação, que é uma operação relacional, isolada, é verdadeiro. Só que o resultado da nossa comparação não é igual, vai ser um falso. O que nós temos? Eu tenho um verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso vai resultar num quê? Em um falso, certo? O operador e, o AND, ele precisa que ambos os lados dele sejam verdade, para que o todo seja verdade, certo? Um dos lados é falso, o todo é falso. Eu precisava que você fosse verdade e você também fosse verdade. Se ambos forem falsos, o todo é falso também, certo? Diferente do operador ou. Operador ou você é verdade, ou este outro é verdade. Um dos lados me basta como verdade para o todo ser verdade, certo? Rodrigo, se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. E por fim, nós temos o operador not, que vai apenas negar o valor. Not true, o que é um não verdade? Não verdade é um falso. O que é um não falso? É uma verdade. Galerinha, deu a nossa hora, certo? O intervalo de vocês agora, 9h40. Já é 9h39. Meu bom pessoal, nós vamos ficar por aqui. Nós vamos nos ver novamente semana que vem, certo? Até a próxima, então. Falou!